Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje vamos conversar do livro A Longa Marcha, de Stephen King. Esse livro faz parte de um projeto aqui do canal, onde eu estou lendo Stephen King em ordem cronológica, e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês todas as minhas opiniões e impressões referente a essa leitura. Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui no box de informações, caso vocês tenham interesse de estar adquirindo qualquer um livro, compre pelo link do canal, porque comprando por esse link, vocês ajudam muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo, caso ainda você não me segue, corra lá para me seguir, assim vocês vão ficar mais próximos de mim, sabendo da minha leitura atual, um pouco mais da minha vida pessoal. Então, se não me seguem, corra lá para me seguir, ok? Então chega de enrolação e vamos logo começar essa resenha. A Longa Marcha ou A Longa Caminhada, a gente consegue encontrar esse livro de Stephen King por esses dois títulos. É o 7º livro publicado por Stephen King e foi originalmente publicado em 1979, naquela época em que Stephen King ainda usava o pseudônimo de Richard Bachman. Então esse livro é um daqueles livros raríssimos de Stephen King, onde atualmente a gente só consegue achar ele naquele livro, né, de Os Livros de Richard Bachman, que é um livro que é caríssimo, então eu não tenho essa edição física em mãos, mas eu li pro PDF e eu vou deixar a fotinha passando aqui pra vocês verem qual é a capa deste livro. Confesso pra vocês que quando eu peguei esse livro pra ler, eu peguei ele bem sem pretensões mesmo, pois é um dos livros de Stephen King que eu quase não ouço ninguém falando. Talvez seja por esse livro ser bem raro de achar, então não são todas as pessoas que têm acesso a esse livro, e também por ser um livro que talvez não me chamou tanta atenção. A Longa Marcha, A Longa Caminhada é exatamente o que o título diz. É uma competição onde os participantes têm que andar, gente. Eles não podem parar. O livro remete muito a Jogos Vorazes, né? Que é aquela competição em que somente um ganhador sairia com vida. E é exatamente assim que acontece no A Longa Marcha também. Porque a partir do momento que os participantes começam a competição, eles só podem parar quando tiver apenas uma pessoa. Então é uma competição assim bem acirrada. É um livro que não tem muita coisa, porque praticamente fica nisso, em personagens andando, e claro que Stephen King utiliza esse meio aí, esse período em que eles estão andando, para nos entregar um pouco de cada personagem. Então, por mais que seja uma competição, né, onde estão participando 100 jovens e todos eles estão ali com um único intuito, que é ganhar essa competição, e Stephen King consegue ainda tirar um pouco do tempo, né, um pouco da história, para nos apresentar alguns personagens que se tornam personagens principais aqui da história. Então a gente consegue identificar alguns personagens, conseguimos sentir a dor deles, conseguimos ver o porquê que eles estão participando dessa competição, e isso deixa a história um pouco mais interessante por causa disso, porque a gente consegue simpatizar pelos participantes ali daquela competição. Então, só para me explicar um pouco do cenário aqui do livro, como eu já disse, é uma competição, e todo ano essa competição tem ali naquele país, e eles selecionam 100 jovens. Esses 100 jovens são colocados nessa competição com uma promessa. O jovem que vencer, ele poderá ter um pedido, e esse pedido que ele fizer, pode ser qualquer pedido, ele terá pelo resto da vida dele. Por exemplo, se o ganhador pedir dinheiro, então o resto da vida dele não vai faltar dinheiro pra ele. Então o vencedor poderia pedir o que quisesse. Então é claro que vários jovens ficam instigados para participar dessa competição, porque tem aquela ambição, né, de ter um pedido realizado e de saber que, dependendo do que eles pedem, né, se vencerem a competição, eles vão ficar o resto da vida tranquilos. Porém, gente, nem tudo é tão fácil quanto parece. A partir do momento que os participantes são selecionados, são 100 jovens e eles são colocados ali para iniciarem essa competição, eles têm várias regras que eles têm que seguir. Primeiramente, eles têm que manter o nível de velocidade. Então, em momento nenhum, eles podem reduzir a velocidade ou eles podem parar. Se isso acontecer no percurso ali da competição, eles são advertidos. E a partir do momento que eles recebem 3 advertências, eles são eliminados. E a eliminação não é você perdeu, não. Eles são mortos. Então, gente, a gente vê a agonia naqueles protagonistas, né, nos competidores. Porque uma coisa é você andar por 10 minutos, 1 hora. A gente faz isso no nosso dia a dia. A gente anda na nossa casa até o centro, a gente vai na creche, a gente vai no banco. Então, andar já é do ser humano. Mas outra coisa é você andar sem parar por horas, por dias, porque você tem
tem que cumprir aquela competição. Então você percebe que inicialmente é algo tranquilo, todo mundo tá ali caminhando, tá ok, porque está começando a competição. Mas chega um determinado momento que o cansaço bate, a fome bate, o desespero para você ter um segundo que seja de descanso começa a bater na porta desses participantes, e a gente vê a agonia, o desespero deles de talvez terem um tempo para pelo menos descansar um pouco. E com esse andar que eles têm ali, essa andança contínua que eles têm, a gente percebe que realmente vai mexer com o psicológico de vários participantes, porque tudo começa a acabar, a água começa a acabar, a comida começa a ficar escassa, os sapatos começam a apertar, começam a se desgastar, e é nesse ponto que Stephen King consegue mexer com o nosso psicológico, porque em vários momentos, pelo menos eu, me coloquei no lugar dessas pessoas, e eu falo pra vocês, é aterrorizante acompanhar esse percurso, essa competição. E como eu já disse, Stephen King consegue nos contar um pouco da história de alguns protagonistas que tem aqui no livro, mas é claro que sempre tem aquele principal que ele vai focar mais, e o protagonista principal aqui do livro é o representante do Maine, né? Talvez alguma coisa aí tenha por trás, que Stephen King é do Maine, então o representante é Garrett, eu acho que é assim que se pronuncia, e Stephen King vai nos contar um pouco da história dele, a gente consegue torcer por ele, mas também a gente fica preocupado com os outros protagonistas, com os outros participantes, porque é uma coisa que você fica ali na mente, porque não dá só uma oportunidade para quem quiser desistir, que desista da prova, mas literalmente, gente, você entra e você só sai se você for o vencedor. Então é aterrorizante de acompanhar. E por mais que a gente fique muito familiarizado com o Garrett, né, que é o protagonista principal, você não consegue simplesmente torcer só por ele, porque você sente também a dor de outros protagonistas que estão aqui na história. Então a gente vê que muitos jovens que estão participando dessa competição, eles entraram para talvez dar uma vida melhor para a família, ou para ter um novo ponto de partida para a própria vida deles mesmo. Então é aquele negócio, é um sonho de ser alguém diferente, de ter algo melhor na vida, mas a gente sabe que somente um vai conseguir vencer, e é nesse ponto que Stephen King consegue nos levar na história, fazendo com que a gente sinta constantemente a dor e o desespero dos protagonistas. E eu acho que tem uma simbologia muito grande com a nossa vida, porque quando nascemos, começamos uma competição, a gente corre contra o tempo para estudar, para ter uma boa faculdade, para ter uma boa família, mas a gente bem sabe que no percurso ali daquele tempo, muitas pessoas morrem ao longo do caminho. E é isso que acontece aqui na história. Por mais que Stephen King não nos apresenta dessa forma que eu estou falando com vocês, eu consegui imaginar muito isso, esse negócio que a gente começa, e quando começamos tem várias pessoas junto com a gente, mas se um momento ou outro pararmos para olharmos para trás, a gente percebe que várias pessoas ficaram ali ao longo do caminho. Então é um livro que, pelo menos pra mim, tem uma mensagem por trás que fez com que eu repensasse muito bem na vida. Por mais que eu disse isso tudo aqui do livro, A Longa Marcha não foi um livro que eu gostei tanto. Primeiramente, gente, por ser esse cenário de competição, e eu achei assim muito repetitivo, tá? Em vários momentos a gente vê algumas regras que tem, né? Que não pode parar, que não pode reduzir a velocidade. A gente vê as alertas, né? O que eles dão, né? As advertências que eles dão nas pessoas para que elas voltem novamente ao ritmo da prova. Então é interessante de acompanhar isso, mas eu achei que o livro talvez não tenha tanto acontecimento, e isso fez com que a história não fosse muito, como eu posso dizer, não fosse muito frenética pra mim. Então é aquele livro que se a gente deixar, a gente abandona. Então é aquele negócio, você tem que pegar, se forçar pra ler. Pelo menos comigo foi assim. Então não foi a melhor história de Stephen King. Eu achei assim que não foi tão bem trabalhada, não foi aquele livro de Stephen King pra ficar na memória. Eu achei assim que não sei se é porque é uma competição, eu não sei, eu não gostei tanto da história, sim, por ser o livro de Stephen King e por talvez a gente sempre esperar algo assim extraordinário de Stephen King. Eu achei que talvez pra mim o livro deixou um pouco a desejar, mas mesmo assim eu indico esse livro pra quem já conhece Stephen King, pra quem já gosta do estilo de Stephen King de escrever, aquele estilo que ele conta um pouco história, que ele apresenta personagem. A gente bem sabe que Stephen King tem uma facilidade muito grande de aproximar o leitor dos protagonistas dos livros dele. Então quem gosta dessa
característica de Stephen King, com certeza talvez nem vai ter tanto problema com a história. Eu particularmente gosto muito dessa característica de Stephen King, da forma como ele apresenta os protagonistas, mas infelizmente essa história não funcionou comigo. Mas eu não deixo de indicar ela por ser um livro raro, por ser livro de Stephen King, por ser um dos primeiros livros dele, principalmente por estar naquela classe de livros onde ele lançou pro pseudônimo de Richard Bachman. Eu acho que vale muito a pena para quem é fã ler, mas eu não indico esse livro para quem está começando a ler Stephen King, porque muitas pessoas já falam tão mal de Stephen King lendo It a Coisa ou os livros de Stephen King mais famosos, então eu não te aconselho a ler esse, porque talvez vocês vão se decepcionar. Mas mesmo assim é um livro que consegue mexer sim com o seu psicológico. Tem algumas partes que você fica assim aterrorizado com a brutalidade, a crueldade do ser humano, pessoas morrendo constantemente. São muitas mortes, até porque são 100 jovens e só um vai poder sobreviver, então a gente vai ver várias cenas ali que é aterrorizantes, que mexem sim um pouco com o nosso psicológico, mas é aquele livro que é mediano, pelo menos pra mim, no meu ponto de avaliação. É um livro ok, não é um livro ótimo e não é um livro ruim. Então agora eu quero saber se você que está me assistindo já leu esse livro e se vocês compartilham com a minha opinião, se vocês gostaram, se vocês desgostaram, o que vocês acharam desse livro, se vocês têm vontade de ler A Longa Marcha. Deixe aqui nos comentários, porque é claro, eu quero saber também a opinião de vocês, ok? Bom, gente, é isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostou, não se esqueça. Deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo pra eu saber que você passou por aqui, ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.